O telefone vibrou no banco do passageiro, sua tela brilhante com uma mensagem que cortava o silêncio do zumbido do motor do meu carro. Encontre-me no Hotel Grand Meridian, quarto 412. Precisamos conversar. O nome da minha esposa, Claire, piscava acima da mensagem. Não, eu te amo. Sem explicação, apenas uma orientação fria que apertou meu peito. Eram 21h17 e eu deveria estar em casa, relaxando depois de um dia brutal no escritório. Em vez disso, eu estava estacionado do lado de fora de um hotel no qual nunca pisei. Meu pulso batendo forte enquanto eu olhava para as portas de vidro refletindo a névoa de neon da cidade. Claire não tinha mencionado um hotel. Ela me disse que ia tomar uma bebida com sua velha amiga da faculdade, Megan, que estava na cidade para o fim de semana. Só colocando a conversa em dia, ela tinha dito naquela manhã, com a voz leve, seus olhos cor de avelã evitando os meus enquanto ela mexia na sua caneca de café. Eu acenei com a cabeça, ignorando a leve inquietação que se formava na minha barriga. Depois de 12 anos de casamento, você aprende a ignorar pequenas dúvidas. A confiar no ritmo de uma vida construída juntos. Mas aquela mensagem, enviada por engano, eu tinha certeza, quebrou essa confiança como uma linha de falha. Segurei o volante, meus nós dos dedos ficando pálidos. Talvez fosse nada. Talvez Megan estivesse em perigo e Claire estivesse ajudando ela. Ou talvez fosse uma surpresa, algum gesto romântico para nos tirar da monotonia que tinha se infiltrado no nosso casamento. Mas a palavra amigo na mensagem dela me fez estremecer. Não era o nome de Megan. Era vago, deliberado. Minha mente entrou em espiral, conjurando imagens que eu não queria ver. O saguão do hotel era todo de mármore e iluminação fraca. O tipo de lugar que grita luxo discreto. O funcionário, um jovem com um sorriso treinado, mal olhou para mim enquanto eu murmurava algo sobre encontrar minha esposa. A viagem de elevador até o quarto andar foi eterna. O som suave do sino em cada nível zombando do meu medo. O quarto 412 ficava no final de um corredor silencioso, o carpete abafando meus passos. Fiquei lá, minha mão pairando sobre a porta, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que entregaria meus sentimentos. Então ouvi, uma risada baixa inconfundível de Claire, seguida por uma voz mais profunda, masculina, murmurando algo que não conseguia entender. O mundo pareceu inclinar. Bati forte e rápido antes que eu pudesse me convencer a desistir. As vozes dentro pararam. Passos se aproximaram e a porta se abriu. Claire estava lá, com o cabelo solto, a blusa levemente por dentro, seu rosto pálido ao me ver, seus lábios se abrindo, mas nenhuma palavra saindo. Atrás dela, um homem que eu não conhecia encostado na comoda, com uma taça de vinho na mão. Ele era alto, talvez na faixa dos 40 anos, com a confiança relaxada de alguém que sabe que pertence aonde quer que esteja. Tom. A voz de Claire quebrou. O quê? O que você está fazendo aqui? Eu peguei sua mensagem, eu disse, levantando meu telefone, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Quarto 412. Você queria conversar. Seus olhos piscavam para o telefone, depois voltavam para mim, um pavor passando por seu rosto. Isso não, eu não quis te enviar isso. O homem esclareceu a garganta, colocando sua taça na comoda. Talvez eu deva ir, ele disse, com um tom calmo demais, como se fosse apenas um pequeno inconveniente. Quem diabos é você? Eu retruquei, entrando na sala. O ar cheirava ao perfume dela e a algo mais forte. Whisky, talvez. A cama estava intocada, mas uma garrafa de vinho e 2 taças estavam na mesa de cabeceira. Uma acusação silenciosa. Tom, por favor, Claire disse, agarrando meu braço. O toque dela, que antes era tão familiar, agora parecia estranho. Isso não é o que parece. Então, o que é? Eu afastei, minha voz subindo. Porque parece que você está em um quarto de hotel com um cara que nunca vi mentindo para mim sobre onde você estava esta noite. Ela olhou para o homem que acenou com a cabeça, como se tivessem ensaiado isso. Este é David, ela disse, a voz tremendo. Ele é um colega. Estávamos apenas discutindo um projeto. Um projeto. Eu repeti, o gosto da palavra amargo às 9 da noite, em um quarto de hotel com vinho. David deu um passo à frente, oferecendo a mão como se estivéssemos em um evento de networking. Eu trabalho na filial de Chicago. Claire e eu estamos lidando com uma fusão. É delicado, então precisávamos de privacidade. Ignorei a mão dele, meus olhos fixos em Claire. Você me disse que estava com Megan. Ela hesitou, as mãos se torcendo. Eu não queria que você se preocupasse. Você tem estado tão estressada com o trabalho, e eu pensei, pare. Eu a interrompi, minha voz baixa, mas tremendo. Não minta para mim.
não agora. A sala parecia pequena demais. As paredes se fechando. Eu queria acreditar nela, me agarrar à vida que construímos. As conversas tardias. O jeito que ela se aninhava comigo durante tempestades. Os sonhos que sussurrávamos sobre ter uma família. Mas a verdade estava nos olhos dela. Na maneira como ela não conseguia manter meu olhar. Claro, eu disse mais suavemente agora, implorando. Só me diga o que está acontecendo. Ela se deitou na beirada da cama, cobrindo o rosto com as mãos. Por um momento, o único som era o zumbido suave do ar-condicionado. Então ela olhou para cima, os olhos brilhando. Eu não quis que isso acontecesse, ela sussurrou. David e eu, começou como nada, só trabalho. Mas então começamos a conversar. De verdade. E eu me senti vista, como se eu importasse novamente. As palavras dela atingiram como um soco, roubando minha respiração. Você não sentiu isso comigo? Ela sacudiu a cabeça, lágrimas escorrendo. Você está sempre trabalhando, Tom. Ou distraída. Nós não conversamos mais. Não como antes. Eu estava sozinha e David estava lá. David se moveu, parecendo desconfortável pela primeira vez. Eu queria odiá-lo, bater nele contra a parede e exigir que ele ficasse longe da minha esposa. Mas a dor real foi a confissão dela. A verdade de que eu a tinha falhado sem nem perceber. Então, qual era o plano? Eu perguntei, minha voz vazia. Manter isso escondido por trás das minhas costas. Ou você ia me deixar por ele? Não, ela disse rapidamente, levantando-se e vindo em minha direção. Eu ia acabar com isso esta noite. Por isso, convidei ele aqui para dizer que tinha acabado. David levantou uma sobrancelha, claramente ouvindo isso pela primeira vez. Isso é notícia para mim, ele disse, com a voz seca. Claro lançou um olhar desesperado para ele. David, não. Não o quê? Ele respondeu, cruzando os braços. Você tem me iludido há meses, claro. Você não pode simplesmente reescrever a história agora. A sala girou. Meses. Não um erro de uma noite, não uma falha passageira, meses de mentiras, dela desaparecendo enquanto eu achava que estávamos passando por uma fase difícil. Eu me afastei em direção à porta, o peito tão apertado que mal conseguia respirar. Tom, por favor. Claro, soluçou, me seguindo. Eu te amo. Eu errei, mas podemos consertar isso. Eu farei qualquer coisa. Eu a olhei. A mulher com quem jurei passar minha vida, e vi uma estrangeira. A confiança que construímos ao longo dos anos foi destruída, espalhada como vidro aos meus pés. Não sei se podemos, eu disse, a voz se quebrando. Nem sei mais quem você é. Eu me virei e saí, os gritos dela ecoando atrás de mim. A viagem de elevador para baixo foi um borrão, minha mente revivendo cada momento. O riso dela, suas mentiras, a maneira como a presença de David tinha manchado tudo. Do lado de fora, o ar da noite era fresco, mas não aliviava o fogo no meu peito. Eu dirigi sem destino, as luzes da cidade passando rápido. Meu telefone vibrou com as ligações dela, as mensagens, mas eu não consegui enfrentá-las. Ainda não. Pensei na vida que planejamos, na casa que compramos, nos sonhos que compartilhamos. Eu poderia perdoá-la. Poderia reconstruir o que ela quebrou. Ou isso era o fim. O momento em que nossa história se quebrou além do concerto, eu parei perto de um parque tranquilo, o mesmo onde tivemos nosso primeiro encontro. Sentei em um banco, olhando para as estrelas. Meu coração um campo de batalha de amor e traição. A desculpa de Claire de que ela se sentia invisível me assombrava. Eu tinha sido cego à sua dor, ou a escolha dela era uma traição profunda demais para consertar. Quando o amanhecer apareceu no horizonte, pintando o céu de tons suaves de rosa, não tomei nenhuma decisão. A dor era muito crua, a ferida muito fresca. Mas uma verdade ficou enraizada em meus ossos. O que quer que aconteça a seguir, enfrentarei com olhos abertos. Sem mais ilusões, sem mais confiança entregue cegamente. O homem que entrou naquele quarto de hotel tinha desaparecido. E quem quer que saísse dessa dor de coração seria alguém novo.